Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje nós vamos conversar sobre religião e direitos humanos. E para isso nós convidamos aqui a mãe Beth de Oxum, que é da tradição Nagô, e temos também a presença do Arthur Eduardo, que é pastor e é professor da tradição evangélica. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar com a nossa pergunta que costumamos fazer muito aos nossos convidados aqui e também nessa série que nós estamos gravando agora, que é mais ligada às tradições religiosas e os direitos humanos, também fizemos isso para as pessoas, como se aproximaram da sua tradição religiosa, seu interesse em se tornar um pastor e a sua tradição Nagô, né? Como é que começou esse interesse? Bom, boa tarde, né, Marcelo, professor Arthur, a todos os ouvintes. E no candomblé, a gente quando se inicia, a gente tem a vivência, né? A nossa religião é uma religião, né, de práticas, de vivência. E quando você se inicia, você paga os oduns, né? O odum de 1 ano, o odum de 3 anos, o odum de 5 anos, o odum de 7 anos. E após 7 anos, é como se você tivesse já vivenciado uma etapa significativa para preparar, né, você, para que você possa, de fato, conduzir. Porque aí você é o Iaô, quando você se inicia, um guardião do segredo, e você aprende o segredo, você aprende os ensinamentos, e passados 7 anos, você se confirma, você recebe o Oiê, que seria o Decá, um cargo onde você assume a sua responsabilidade como babalorixá, como Ialorixá, e aí você já conduz o seu terreiro. É uma coisa muito natural, você se inicia, se prepara para conduzir, né, esse segredo, né, essa realidade, e é assim que se deu. Particularmente, eu tenho uma casa com muitos filhos, com muitos jovens, de um brinquedo que é o coco, né, uma expressão artística que é muito forte em Pernambuco. Os maracatus aqui são seculares, os cocos, os frevos. Então, na brincadeira do coco, que é uma brincadeira de terreiro, a gente já tem, né, de fato, quando junta as pessoas, quando junta os jovens, essa prática, esse ensinamento, e é muito natural que isso, de fato, torna-se um terreiro e você receba essa patente, você receba, né, esse cargo para dar continuidade no axé da matriz africana. E você já tinha em família uma tradição da A minha família já era de candomblé, eu sou de candomblé há mais de 25 anos, e para mim é uma coisa natural. A gente entra, conhece, convive, tem os ensinamentos, tem a oralidade, tem as práticas e conduz. A gente acredita, vivencia isso e sabe que, primeiramente, também eu acredito que é o orixá, né? É o inquice, é o encantado, que dá aquela condição de você assumir uma casa. Estava na minha história de vida e aí eu segui. Ialorixá, explica um pouco para o pessoal o que é o babalorixá, Ialorixá e da tradição Iorubá. E você falou também candomblé. São vários termos que as pessoas elas não têm a diferenciação. É da tradição de Umbanda, é o candomblé, é o que é essas tradições? Ialorixá seria Iá é a mãe, Babá é o pai, né? As pessoas têm o pai, têm a mãe, geralmente são conduzidas por uma Ialorixá ou por um Babalorixá, ou por uma mãe, popularmente conhecido como uma mãe de santo ou um pai de santo. Seria isso. Tem as patentes, tem os cargos, as equedes, os jogães, as pessoas que cuidam, que tratam dentro da casa. Um cuida da folha, um faz o alimento, tudo tem simbologia, tudo se canta. Essa questão que as pessoas têm muita dúvida. A Umbanda é uma religião, eu posso dizer, em essência brasileira. Ela envolve os caboclos dos índios, ela envolve os santos cristãos, ela envolve também os orixás. É uma mistura, é uma agregação, né? É uma coisa extremamente brasileira. No nosso caso, nós somos do candomblé, a nossa tradição é a tradição africana. A gente é de nação Nagô. Pernambuco tem muito forte uma tradição Nagô, né, que é os iorubás, né, no caso vindo da Nigéria, e a diferença básica, a gente não cultua, a gente não tem essa coisa de cultuar os santos católicos, a gente cultua o orixá mesmo, a gente tem essa autoestima com o orixá africano, se reconhece nesse lugar e faz essa tradição. E a diferença aí tem o Jeje, o Queto, o Nagô, justamente da origem desse povo, porque a África é um continente mãe. Os povos africanos foram escravizados, né? E tinham muitos lugares diferentes. E essa diferença justamente essas nações.
Mas o mais importante é que a gente conviva com muito respeito. O mais importante é que a gente conviva respeitando todas as nações e respeitando, em essência, o orixá, que faz parte da alma brasileira. Nós até falamos num outro programa que envolve outra questão religiosa também sobre orixás, e é interessante como a gente teve a presença do professor Gil Braz Aragão e nós trabalhamos a ideia do orixá como um arquétipo. Nós, né, da academia, o povo os professores gostam de palavras mais complicadas. Então, arquétipos são coisas mais universais, são estruturas, né, que você pode ver até de personalidade das pessoas. Para algumas pessoas é uma coisa bastante assustadora do que é, né, o orixá. Na realidade, a gente convive historicamente com muito preconceito, com muita discriminação. Até pouco mais de 50 anos atrás, o maior problema era o próprio Estado, que não reconhecia, era proibido na força da lei. Se a gente quisesse louvar o orixá com o nosso direito ao credo, né, era um processo porque era proibido na força da lei. Para nossos avós, nossos bisavós fazer um coco, cantar a lua do maracatu, fazer um brinquedo, tinha que pedir autorização à polícia. Porque a gente sempre conviveu com a intolerância do Estado. O Estado sempre foi o maior opressor das religiões dos povos de matriz africana. Né? E ainda hoje a gente ainda convive. Concretamente, hoje parece até que está pior. Antes era o Estado, mas tinha a tolerância da sociedade. Hoje, com o projeto político, não é, neopentecostal de alguns pastores, de alguns deputados, senadores, bom, dessa linha, né, complicou, porque, primeiro, dividiu a própria casa, porque é uma cooptação o tempo inteiro, né? Os caras passaram de 4% para 25% da população brasileira. Ou seja, tem um projeto político, né, em eminência, caminhando para se tomar o poder mesmo no Brasil, se fazer o presidente da República, se tomar as casas legislativas, e numa perspectiva de criminalizar o tempo inteiro. Você vê sempre o tempo inteiro criminalizando. A gente tem programas em rede aberta de televisão. Se a gente tivesse num país de fato democrático, jamais isso poderia ter acontecido. Como faca na caveira, que estimula as pessoas ao ódio. A gente está num processo assim, perigoso no Brasil, numa eminência mesmo de um problema de uma guerra santa, porque os caras estão estimulando o ódio dentro da casa da gente, dentro da televisão aberta, porque o que houve nesse país foi um crime, pegar a TV aberta e vender a bancada evangélica, colocar no colo da bancada evangélica, e os caras entraram dentro da nossa casa e satanizando o tempo inteiro, que secularmente a gente cultua como sagrado, que é o nosso orixá. Então, na realidade, tem um problema político muito grave aí, não é? Nessa perspectiva do direito inalienável, que é o direito ao credo, o direito constitucional, o artigo 5º, está muito transparente, e isso não é respeitado. Nós falávamos com isso até com o professor Arthur, né, que ele citou que a questão da política, o que essa imagem também traz como figuras, né, como que agora estão num cenário aí com bastante suspeitos, né, como Cunha e outros, né, e isso são evangélicos, mas também a tradição evangélica é muito grande. Então nós temos aqui, por exemplo, o professor Arthur Eduardo, que é um teólogo, também estudante de doutorado em filosofia, tem um curso de filosofia, e também é pastor na Igreja Evangélica Aliança, né? Também pode falar um pouquinho isso, as várias diferenças, porque às vezes se coloca tudo na farinha do mesmo saco. Então, falar um pouquinho sobre essas tradições. Primeiramente, boa noite, né? O professor Perisoli, a mãe Beth. É um prazer estar participando do programa Realidades. E, assim, eu concordo com muito do que foi dito, mas eu creio que nós vamos voltar a falar sobre essas questões levantadas por mãe Beth. E em relação à minha questão pessoal, né, da minha vinda para o cristianismo evangelical, ou evangelicalismo, como nós chamamos hoje, isso se deu também de maneira natural, no início da década de 90. Eu senti assim, um direcionamento, creio eu que dado por Deus, de seguir um rumo ministerial. Então eu fiz seminário. Eu originalmente fui congregacional, né? O professor falou sobre as diversas matizes que existem no evangelicalismo, e de fato o evangelicalismo é muito abrangente. E essas matizes, elas começam primordialmente com aquelas linhas cristãs evangélicas oriundas da Reforma Protestante do século XVI. Então, elas são principalmente 4, né? São os episcopais, são os presbiterianos, são os congregacionais e os anabatistas, que deram origem aos batistas. Então, essas 4 linhas, elas são mais
históricas nesse sentido, porque elas elas saíram diretamente do movimento de reforma e imediatamente após a reforma, chamado pós-reforma, século XVII. Depois nós temos os desdobramentos denominacionais. Por isso que as linhas evangélicas elas são chamadas hoje de denominações. Então nós temos outras denominações que surgiram no século XVIII e em fins de século XIX, nos Estados Unidos, eclodiu um movimento na Rua Azusa, né, que deu origem ao moderno movimento chamado pentecostal, né, em fim do século XIX e início do século XX. O movimento pentecostal difundiu-se de maneira profusa no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, e em meados do século XX, né, eclodiu, saiu de dentro do movimento pentecostal um outro movimento chamado de neopentecostal. Esse movimento neopentecostal, ele praticamente cortou suas raízes com o movimento pentecostal e fundou um cristianismo evangelical, ainda considerado evangelical, mas já tão díspare das raízes, que hoje, por exemplo, a Aliança Evangélica Brasileira não reconhece a maioria das igrejas chamadas neopentecostais como evangélicas. De modo se criou uma outra coisa, né? Se tem uma raiz, mas que já está tão... As linhas são diferentes aí. Já está tão diferente, as práticas, as tradições, o modus operandi dessas denominações está tão diferente que hoje elas não... Eu sou um cristão de linhagem histórica. Sim. A Igreja Universal está nos pentecostais, né? Neopentecostal. Neopentecostal. O quadrangular... Neopentecostal também, né? A Assembleia de Deus... pentecostal. É mais antiga. Foi uma das primeiras que chegou no Brasil, não foi? A Assembleia de Deus ela chega no Brasil em 1908. 1908. A Assembleia de Deus é considerada hoje uma igreja pentecostal histórica, dada a tradição da Igreja Assembleia de Deus, que também tem muitas variantes, né? Nós chamamos de ministérios. Há muitos ministérios, quase todos ligados a uma convenção geral chamada CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, que une as várias linhas das Assembleias de Deus. Agora, algumas dessas linhas muito diferentes em termos de práticas, que nós chamamos de usos e costumes umas das outras. Isso também varia, professor. Certo. A mãe Beth chegou a falar na questão política, porque essa é uma questão para nós que é relevante, né? Que está na mídia, está o tempo inteiro aí. E como é que vocês veem essa relação entre essa tradição que eu acho que é mais realmente neopentecostal e que talvez, não sei se tem a concordância de todos, né, da tradição neopentecostal, de alguns políticos, como, por exemplo, vamos citar, que é o presidente da Câmara, né, que é um pastor, né, e que há uma série de críticas aí a essas tradições quando elas se unem à política, né? Como é que vocês veem isso? É uma coisa saudável, a relação entre religião e política, ou tem um nível que é muito perigoso? Como é que vocês veem isso? Isso tem a ver com a laicidade do Estado, né? Hoje a gente vê um Estado que de laico ele não tem absolutamente nada. Para os povos tradicionais de terreiro, para os povos indígenas, o Brasil nunca foi um país laico. Vamos combinar, vamos perceber a realidade histórica disso. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento quase surreal. Nem parece que a gente está vivendo num país de verdade. Quando a gente se depara com a realidade política hoje, a gente não acredita no que está vivendo, né? Uma corrente, eu sou do Conselho Nacional de Política Cultural, do Colegiado de Cultura Afro-Brasileira. Todo mês a gente está em Brasília, a gente está sempre discutindo as políticas públicas, principalmente para a cultura afro-brasileira, que é onde a gente milita. E a gente percebe sempre um movimento em Brasília e essa aliança, não é? Que os partidos dos pastores fizeram na perspectiva de criminalizar os povos tradicionais de terreiro, os povos indígenas, de tirar o orixá da alma brasileira, é uma coisa que não tem dimensão, é uma crueldade, é uma perversidade. Né? Negar a laicidade do Estado para esses povos. Né? A gente está vendo aí, a gente estava conversando anteriormente sobre o financiamento de campanha. Quem financia a campanha desses pastores? Quem financia a campanha dessa bancada? E é uma bancada que faz mal ao povo brasileiro. Você vê quando ela se coloca,
né? Eu estou falando justamente desse desenho, né? Desse contexto que se desenhou, desse aglomerado de pastores que foram entrando. Isso está na Câmara de Vereadores, está em Olinda, está em Paulista, está em Recife, né? Sempre tirando o direito, tira o direito humano, tira o direito do trabalhador. A relação que os caras se colocam publicamente em relação ao casamento, em relação à família, em relação ao homossexualismo, em relação aos direitos civis de uma maneira geral, não é? Os caras tudo dentro de uma caixa, fechado, não é? Criminalizando as práticas culturais dos povos tradicionais, criminalizando a cultura. Você vê a cultura da gente, a cultura do candomblé, a cultura dos brinquedos populares. Os maracatus têm 300, né, anos aqui em Pernambuco, 200. O coco, que só na minha casa eu coloquei, tem mais de 100 anos. O tempo inteiro a gente está vendo os caras se mobilizar para tirar a cultura de cena. Agora há poucos meses atrás, a gente viu, o pastor estava aí, deu uma canetada, fez uma sessão de noite, escusa, deu uma canetada para tirar a cultura pernambucana, a cultura toda de Pernambuco, a partir das 10 da noite e antes das 10 da manhã. Você vê que agressividade, né, a cultura pernambucana. O cara dá uma canetada, não tem uma relação de discussão, não discute, não debate. A gente precisa que a cultura esteja na rua. A cultura, ela nasce nos territórios, ela nasce nos terreiros, mas ela se materializa na rua. E a prática desses caras é tirar sempre a força que a cultura tem, porque a cultura alimenta a nossa alma, alimenta a alma do povo. E essa é a prática. Eu acho que é um casamento, assim, perigoso, né, destrutivo, essa de política e religião. Eu percebo que foi feita uma aliança, uma articulação, né, com os pastores, né? Esse tipo de pastor, esse tipo de programa político, justamente para tirar direitos, para criminalizar os povos tradicionais, criminalizar os brinquedos, é uma característica, assim, de um país doente. A gente percebe que o país está muito doente dessa perspectiva de que está posto aí, tomada nas Assembleias Legislativas, tomada no Senado, por esses pastores que não têm senão uma ganância de poder, ganância de dinheiro, tomar as mídias, comprar TV, fazer com que as igrejas, elas cresçam em linha. Você vê o que está acontecendo aqui em Recife, você entra na cidade do Recife, complexo evangélico, como é que pode isso? Cadê a laicidade do Estado? Cadê as aldeias indígenas na entrada do Recife? Cadê os terreiros de matriz africana? Cadê os ciganos? Cadê as diversas religiões? Aí você vê 10 casarões enormes, né? Todas evangélicas. Poxa, você entra aqui, você não está entrando dentro de uma cidade evangélica? Então isso fere a laicidade do Estado. Então essa aliança que os governos, seja municipal, estadual, federal, fizeram, isso tem um atraso, sabe? Isso é um punhal no coração dos povos tradicionais. É perigoso demais isso. E tem um caráter fascista. Você vê esses caras falar, o que é que o cara apoia? São fascistas, eles têm um projeto. Em 1980, o Edir Macedo já fazia conferência via satélite. De Washington para cá, de Los Angeles para cá. Só o Exército tinha antena via satélite. Os caras já faziam, por quê? Porque ele tinha perspectiva. Em 2020, os caras tinham a perspectiva de tornar o Brasil um país fundamentalista e um presidente evangélico. Então, na eminência. Se Deus quiser, né, os orixás não vão permitir, a gente vai virar esse jogo, mas eles estão aí articulados para isso, com uma bancada extremamente escusa, né? Uma bancada que dá vergonha aos próprios evangélicos, porque a gente vê as pessoas, como o senhor se colocou, dá vergonha, o Cunha dá vergonha, diversos pastores dá vergonha. Então a nação tem que acordar, o povo brasileiro, a sociedade tem que acordar. A gente está na eminência de tornar esse país um país fundamentalista, e fundamentalista com a lógica deles, fascista, né? Para acabar com a cultura brasileira e acabar com essa diversidade, que é o que a gente tem de mais rico, que é a diversidade do povo brasileiro. São muitas questões realmente bastante candentes e importantes que a gente tem que continuar discutindo, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com o nosso tema das religiões e os direitos humanos. Cara, Estamos de volta conversando hoje sobre direitos humanos e religião, com a presença aqui da Mãe Beth de Oxum, e temos a presença também do Arthur Eduardo, que é professor e também é pastor da Igreja Aliança. A Mãe Beth levantou várias questões assim, bastante importantes, né?
e do cenário da política e da religião no Congresso Nacional, principalmente no movimento no país, dessa relação. Arthur também tem uma avaliação sobre isso? Com certeza, professor. Veja, eu creio que as questões levantadas por Mãe Beta, elas são muito pertinentes. Agora, também como estudante de filosofia, a gente sempre se pergunta assim, o porquê, né? O porquê dessas coisas. E eu penso que, eu vou falar em relação à tradição evangelical mais recente no Brasil. Nós temos observado o seguinte: primeiro, o Estado, de fato, ele é laico, mas ele não é irreligioso ou antirreligioso, né? O Estado ele tem que prever a questão premente e fundamental do seu povo, que é um povo religioso, né? A maioria esmagadora do brasileiro crê em Deus, né? É espiritual, de qualquer vertente, mas é espiritual. De modo que o Estado ele tem que ter consciência de que essas questões são questões muito... elas suscitam discussões acaloradas por causa das diferentes vertentes que nós temos no Brasil. E sem nos esquecermos de que o Brasil tem uma forte tradição cristã, tanto no Brasil colônia, como no Brasil pós-colônia, no Brasil república. Essa tradição cristã ela se mantém no Brasil, né? Agora, eu penso que no meio evangelical, de um modo geral, as questões sociais trazidas, né, para o âmbito político, elas são muito restritas. Esse é o problema, não é? Eu entendo assim, eu sou um crítico disso. Eu vejo que algumas questões são muito caras à chamada bancada evangélica, né? E parece que todas as questões importantes aos evangélicos e ao povo brasileiro restringem-se àquelas questões de gênero, né, de família, no sentido de constituição, família, etc. Aliás, a discussão de ideologia de gênero mesmo, parece que toda a preocupação do evangélico no Brasil hoje, e principalmente em termos políticos, reduziu-se a isto. Isso é uma crítica feita, inclusive, por alguns evangélicos como eu. Eu penso que a bancada evangélica, católica e outras que são mais tradicionalistas, elas têm que se ater a outras questões também, questões urgentes, questões importantes, questões que envolvem todo o brasileiro, não somente matizes religiosas. Eu entendo também que há um desserviço desse governo no sentido de não orquestrar isso direito, de maneira ordeira, junto com o seu setor de planejamento, fazendo com que as diferenças elas se acentuem e haja um clima constante de belicosidade. É por isso que as nossas diferenças têm sido tão levantadas. E você vê absurdos, de fato. Os evangélicos, como têm essa questão evangelística muito forte, estão presentes nos meios de comunicação de maneira muito forte, entendeu? Então, muitas vezes, não se atém à sua própria mensagem e à crítica, né, a mensagem do outro, por causa desta acentuação das diferenças, se torna o carro-chefe para que haja um clima de guerra constante. Então, eu penso que isso deve mudar, de fato. Nós devemos estar, por exemplo, eu penso assim, eu penso que os evangélicos, nos meios de comunicação, se tem o espaço, e também é um espaço garantido por lei, se tem que falem do evangelho, que falem da sua crença, sem denegrir crenças alheias. E que nas questões políticas, os evangélicos, os católicos e todos que estão lá, atenham-se a questões mais universais, mais prementes, mais urgentes, e deixemos essas questões periféricas que têm tomado tanto nosso tempo e causado tanta belicosidade, tanto sentimento belicoso no nosso meio, desnecessário, e isso de uma maneira geral, seja ele venha de onde vier, é um desserviço à nação brasileira. Beth, como é que tu vê essa dimensão da relação? Eu acho que o professor colocou aí a questão de gênero de uma forma um pouco simplória. Eu acho que a questão de gênero, que está sendo muito discutida, é uma coisa importante. Por exemplo, se mata uma mulher a cada minuto nesse país. Pernambuco é um dos países que mais se assassina a mulher. E quem assassina é o namorado, é o marido, é o companheiro. A gente vive hoje um momento crucial de assassinato de mulheres em massa.
E a gente precisa colocar isso na pauta. E a gente percebe que cada vez mais a bancada, de uma maneira geral, a bancada que está lá, fica querendo tirar, por exemplo, em Olinda, querendo tirar a palavra gênero do plano de educação. Parece uma coisa simples, né? Uma coisa não tira, gênero. Mas não é assim, não quer dizer isso. Que a mulher existe, que ela é importante, que ela é o arrimo de família, né? Ela é a figura, hoje mais do que nunca, a figura mais importante da família, no formato que a família tomou corpo hoje, né? Ela é uma pessoa importante. Precisa trazer a força que a mulher tem. A mulher não recebe o salário que o homem recebe, a mulher não é respeitada do jeito, a mulher é assediada, tem todo um contexto histórico. A gente sabe disso. A gente precisa discutir a questão de gênero, precisa protagonizar as mulheres, somente as mulheres pobres, as mulheres pretas, que é a mulher que a gente não está vendo como representação da mulher. Sempre quando a gente vai ver a mulher branca, a mulher da universidade, da classe média, muitas vezes a gente não se reconhece. E essa mulher pobre, preta, da base, que é assassinada, muitas vezes só pelo simples fato de ser mulher. E o Estado não toma providência com isso, e a sociedade não se indigna com essa estatística vergonhosa. E ainda mais os caras ficam querendo tirar a questão de gênero da discussão. Então, isso não é importante. Eu acho importante, acho que tem que discutir a questão de gênero. E acho que essa relação política é uma relação perversa. Uma relação muito, muito, muito perversa. Agora, eu vejo que é uma coisa... Tem um projeto político. E é um projeto fascista, um projeto ruim, perigoso, um projeto fascista que tira direito, sabe? Que ameaça a democracia. Não é à toa que os caras estão sempre associados aqui. A grileiro está associado a ruralista, está associado à ditadura. Os caras estão chamando a ditadura um prejuízo aí de anos que a ditadura deixou, não só para o Brasil, mas para a América Latina no todo. Os caras ficam ali com a camisa da CBF, chamando democracia, pelo amor de Deus. Então, eu acho que hoje a religiosidade, principalmente essa religiosidade, esse povo que o senhor colocou, não é? Que são esse neopentecostal, esse movimento, né? Ele realmente está muito perigoso e a gente precisa estar muito atento a isso. A sociedade brasileira precisa ter muita responsabilidade na perspectiva de não renovar esses mandatos, porque esses caras é um câncer na nação brasileira. Eu, como trabalho com as práticas restaurativas, né, dentro dos direitos humanos, a questão dos conflitos, né, e todo esse aspecto, eu fico pensando assim, como a gente vai abordar também essas pessoas, não necessariamente agora os políticos lá, que podem estar totalmente comprometidos com a questão do dinheiro, capital, mas uma boa parte, né, da população que acaba se radicalizando dessa forma, se tornando algo um pouco próximo, por exemplo, de algo mais dogmático, fundamentalista. Porque eu acho que isso também que o Arthur traz, como que a gente vai dialogar, né? Como vai se colocar, porque a luta pelos direitos a gente tem que fazer o tempo inteiro, nessa luta de protesto, de direitos, é assim que funciona também. Mas eu percebo que essa dimensão do diálogo, ela se torna fundamental de conseguir ouvir, porque eu acho que o que está levando também uma boa parte desses movimentos, que no fundo é uma dor existencial também, que está em todo mundo, a crise do tempo, né? E que atinge as pessoas nas variadas formas, e elas procuram uma série de coisas, isso também procuram a religião, procuram a academia, e lá dentro as suas neuroses aparecem, né? Eu tento olhar um pouco assim, para como também estabelecer pontos de diálogo entre essas pessoas, porque não é fácil, né? Porque se um combatendo o outro, parece que nunca vai ter Eu solução. entendo, exatamente. No clima de belicosidade que se instaurou no Brasil, não é? E nós não podemos esquecer, e eu reforço o que eu disse, não é? Para mim, é a minha percepção também dos fatos, de uma maneira mais macrocósmica, de uma maneira mais macro, não é? Esses 13 anos do PT não ajudaram, em termos de governabilidade, eu não vejo isso, não ajudaram em nada nesse processo, que é um processo bem mais antigo que o governo do PT, tá certo? Que está aí. Mas o que eu penso, eu não falei que a questão da ideologia de gênero não é algo em si simplório, não, a questão não é essa. O que eu falei foi que algumas lideranças, principalmente religiosas, elas estão atentas, elas estão detendo-se e gastando todas as suas energias, fechando pautas, etc., exclusivamente em alguns pontos da ideologia de gênero. Ou seja, não é nem a questão abrangente da ideologia de gênero, em alguns pontos mais específicos, né, que isso tem tomado um vulto
no país, ao ponto de que você tenha uma comoção nacional se determinado candidato ele vai assumir a presidência de uma comissão, por exemplo, de direitos humanos, por ele ser evangélico ou católico. Veja, quer dizer, a coisa ela está entrando num terreno perigoso, mas está entrando em um terreno perigoso porque eu creio que nós estamos deixando de discutir o fundamental e estamos nos atendo a questões mais secundárias. Eu penso que hoje, como povo, eu acho que nós precisamos nos unir mais em prol das questões que nos atingem a todos. Por exemplo, a questão da corrupção é algo endêmico e generalizado. Né? É um câncer, aí eu realmente acho que é um câncer no Brasil. Independentemente do que seja, eu acho que as pessoas precisam se unir e refletir mais sobre as raízes da corrupção. Porque não é de uma determinada linha, não é de um determinado segmento, nem é discutindo as diferenças religiosas que vamos resolver o problema da corrupção no Brasil. Nós temos que entender que há questões muito mais prementes na política que precisam ser discutidas politicamente com consciência política. E eu acho que é isso que falta hoje, professor. E eu acho interessante também, já falando da questão, por exemplo, dos evangélicos, no momento que tem essa bancada, né, muito radical, que beira ali ou tem dimensões fundamentalistas, depois a gente pode falar o que é isso. Isso respinga para todo o evangélico, de alguma forma, né? Porque ele, evangélico lá, aqui você também é. Quer dizer, aí entra até em questão do próprio preconceito também que se gera a partir disso. E em projetos como aquele Estatuto da Família, que é uma coisa que, assim, para bom senso, escandalosa, né? Então, por que aquilo? Parece uma provocação. Assim, a gente pode discutir o conceito de família, que a gente tem, as religiões têm, né? Que isso acaba sempre vindo à tona, né? Mas uma forma de legislar sobre a relação humana nesse aspecto ficou bastante pesado algumas coisas, né? Agora, o pastor colocou uma coisa, o professor colocou uma coisa que eu acho interessante nesse contexto da... Você tem um programa de televisão, né, onde você poderia usar para trazer uma cultura de paz, para trazer uma harmonia, para evangelizar. Sim. Mas não, aí você... O que é que acontece? A gente tem o Ojurã é um observatório de mídia e religiosidade. Nós começamos a perceber que a mídia ela tem um interesse, né, de provocar hoje esses programas, muitos dos programas que estão dentro das nossas casas, com essa concessão, né, de mídia aberta para a bancada evangélica, a gente percebeu de que há uma promoção muito grande do ódio. A gente vê, tem vários programas, a gente gravou esses programas, a gente fez uma parceria com a universidade também, com estudantes e tal, e a gente percebeu, avaliando, monitorando esses programas, como ele contribui para a promoção do ódio. Do ódio mesmo, né? E a quem interessa uma mídia que promove o ódio? A quem interessa uma mídia onde você chega dentro da casa das pessoas e coloca o ódio como uma perspectiva? Invada aquele terreiro, toque fogo naquelas imagens. Você tem autoridade dada por Deus. Você tem autoridade dada na Bíblia, o cara da Bíblia começa a cheirar numa apologia, como se estivesse cheirando um pó, e cheira a Bíblia. Veja que escândalo, que absurdo. E você tem essa autoridade dada por Deus, dada pela Bíblia. Invada, atire. Se você é um policial, você vê como é complicado. A gente tem que discutir direito humano, é discutir a ação policial, a truculência, historicamente, o tempo inteiro nesse país. Sempre discutindo, porque é a mão armada do Estado que mata. Vê a juventude preta, vê os jovens negros. Mais de 45 mil jovens negros são mortos por ano nesse país. E, no entanto, a sociedade não se indigna com isso. E muitos são mortos porque é pobre e preto. Necessariamente não são traficantes nem são marginais. Está aí a estatística para cada um. A discussão sobre que polícia nós queremos. Não é? É uma discussão que está na ordem do dia. E, no entanto, o cara está lá dizendo, você que é policial, você que tem a arma na mão, você tem autoridade dada por Deus e dada pela Bíblia. E lê o versículo na interpretação dele, atire. Veja o nível que a gente está hoje com a televisão dentro da casa, dizendo, se você encontrar uma pessoa com uma guia, com um pano na cabeça, com um torso, que a gente chama de ojá, não é? Com os traços afro-brasileiros, atire porque você tem autoridade dada por Deus. Veja em que nível a gente está.
Mãe Beth, Brincadeira um negócio desse? Pode trazer para nós algum acontecimento que você viu aqui em Pernambuco ou até no Brasil sobre a questão das perseguições, dos A preconceitos gente teve religiosos? agora há pouco, que foi muito polemizado, de São José do Egito, né? Lá. Agora há pouco, a casa que foi invadida, as casas de candomblé são invadidas cotidianamente. A gente tem uma rede chamada Rede Alodê, Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco. Tem outras redes também aqui que a gente está sempre discutindo, e a gente recebe denúncia constantemente. Direito Humano tem o Conselho Estadual, a minha mãe foi presidente, eu também integrava o Conselho de Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, na Defensoria, né? Na parte da Defensoria, de defender os defensores. E a gente recebia, o tempo inteiro, professor Marcelo, a gente recebendo, é longínquo, é no interior, é na região metropolitana, sabe? É na Mata Norte, é na Mata Sul, justamente essa linha da igreja, estimulando, chamando as pessoas a invadirem, a terem o direito, a invadirem aquele credo, e, em nome de Jesus, tocarem fogo naquela casa. É isso, é gritar, gritar palavras, né, da Bíblia na frente. Pô, vive a tua vida, rapaz, vive a tua religião. A religião é uma relação tua, pessoal, com Deus. O Estado não tem que se meter nisso. A televisão não tem que se meter nisso. Aí os caras pegam a televisão aberta, a concessão aberta, que deveria ser uma concessão pública, porque se o Estado é laico, então o povo de terreiro também tinha que ter sua TV, os povos indígenas também tinham que ter sua TV, e cadê? É uma relação econômica, a bancada pode comprar, compra, é domínio econômico a história dessa. Enfim, a gente tem um Estado que de laico não tem nada, é um Estado fundamentalista que cada vez caminha para isso, comprando as mídias e promovendo ódio. O Observatório de Mídia e Religiosidade, Ojuram. Pode procurar lá. Tem lá vários casos na internet. Ojuram. Vários casos onde a gente identifica que a mídia tem um papel, promover o ódio nas pessoas. E isso a gente realmente não pode tolerar. Isso a gente não pode aguentar. São questões realmente que envolvem uma delicadeza, né, dos direitos humanos muito séria, e temos que realmente trabalhar muito essa questão. Não é mandar a polícia atirar. Atire, se você tiver com a arma, atire em nome de Deus, em nome de Jesus. Você tem autoridade dada pela Bíblia. O cara desse tinha que estar preso. Não podia estar de jeito nenhum dentro da casa das pessoas, numa televisão, fazendo isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar aí no tema religião e direitos humanos logo, logo. Estamos de volta, conversando hoje no Realidade sobre os direitos humanos e as questões religiosas muito importantes para o nosso país. Nós falamos aqui antes, né, sobre a dimensão da relação entre política, a questão do Congresso e como isso pode significar algumas ameaças mesmo até para algumas tradições ou até para a questão de um certo de violências simbólicas, violências físicas mesmo que podem estar ocorrendo. Isso toca no tema do fundamentalismo, né, que é um termo que é voltado mais para o fundamentalismo, vem da religião. Nós temos aqui o professor Arthur, que é um estudioso das religiões, né, e ele poderia falar um pouco para nós desse desenvolvimento, como é que foi no século XX, do surgimento desse fundamentalismo, que não era uma coisa assim, a gente não via isso tão, ou estava ocultado e daqui a pouco surgiu. Como é que foi esse processo? Assim? Professor, o fundamentalismo evangelical, ele tem dois momentos na história do Brasil, né? Primeiro é no início do século XX, com a reafirmação das igrejas históricas e o crescimento aqui no Brasil da igreja pentecostal, no início do século XX, né? Contra o liberalismo teológico europeu. Esse liberalismo, ele, de certa forma, atacava alguns preceitos fundamentais da fé cristã, essenciais. Daí o nome fundamentalismo, que é um retorno ao fundamento daquilo que é inegociável, digamos assim, na tradição cristã. Então, esse é a primeira definição de fundamentalismo evangelical no Brasil. O segundo momento onde houve uma eclosão do fundamentalismo foi no início da década de 80, com o surgimento
da igreja neopentecostal. Na verdade, não o surgimento, mas com a expansão realmente da igreja neopentecostal através do seu maior símbolo, que é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a maior expressão da igreja neopentecostal no mundo. Esse neopentecostalismo, hoje, é sinônimo de fundamentalismo evangelical, porque o neopentecostalismo, diferentemente do que a tradição evangélica sempre pregou, o neopentecostalismo ele traz como uma de suas características principais esse ataque, né, a matizes religiosas diferentes. E com esses ataques você vê um acentuamento das diferenças, como o neopentecostalismo ele trabalha de maneira não evangelizadora, mas proselitista, né, muito acentuada. O neopentecostalismo, então, cresceu. Hoje é uma ramificação evangelical que rivaliza e, em alguns momentos, alguns pontos, até supera o próprio pentecostalismo. E nesse crescimento você tem hoje muitas pessoas que desconhecem os preceitos bíblicos do Evangelho, que caracterizam os evangélicos, e estão mais focadas nessas diferenças, nesses ataques, né, que nós observamos em muitos programas cujo conteúdo é realmente belicoso. Então, você tem hoje uma tentativa no meio evangelical, de um modo geral, de resgatar, todo o meio evangelical, de resgatar a centralidade e a essencialidade do que é o Evangelho. Porque é esta mensagem que é cara, que é importante para o evangélico, é falar do Evangelho, né? E não falar das diferenças entre os evangélicos e outras religiões. Eu penso que estas diferenças, professor, elas, e aí falando-se do fundamentalismo de maneira até pejorativa, mas eu acho que essas diferenças, elas entram nos outros âmbitos sociais, inclusive na política, né? E é esse fundamentalismo, infelizmente, que tem aparecido, que tem surgido, né? Que tem se mostrado. Muitas vezes o evangélico, por causa de alguns movimentos pontuais neopentecostais, é mais caracterizado pelo fundamentalismo neopentecostal do que pela própria propagação do Evangelho. E é importante um espaço como esse para que nós deixemos claro também que os evangélicos não se resumem aos neopentecostais, né? A tradição evangélica é muito mais ampla, muito mais antiga, inclusive. Isso. Mãe Bete de Oxum, como é que o seu povo, né, que você faz parte da tradição afro aí dentro do povo Nagô, Yorubá, né, da tradição do candomblé e tem tantas outras, né, como é que tem esse cuidado, se protegido diante dessas algumas ações mais violentas, né, recebidas por parte do fundamentalismo, né? Eu sei também que você ganhou alguns prêmios muito importantes no país, poderia falar um pouco desses prêmios que você recebeu, um prêmio nacional. Certo. Primeiro eu queria colocar, eu acho que você falou no fundamentalismo, como ele se ampliou, né, que a gente não via isso, e é fato, a gente tinha uma pessoa ou outra, mas não tinha esse número exacerbado. Eu particularmente acho que a questão da concessão das TVs e rádio foi fundamental nessa perspectiva de ampliar, né, esse grupo, esse aglomerado de igreja, de pessoas. O José Alencar, que foi vice de Lula lá no primeiro mandato, ele foi um cara importante nesse aspecto de articular as mídias, de articular as concessões de mídia. E ninguém aqui é menino, a gente sabe da realidade. Se você compra uma televisão e você adentra a casa das pessoas, você tem poder, porque comunicação é poder. Então, estrategicamente, não tem como, né, a gente não vê, não acreditar de que estrategicamente a concessão de TV e concessão de rádio nesses últimos 12, 13 anos a essas bancadas evangélicas foi de fato responsável por esse aumento considerável das igrejas, das bancadas e do povo que foi cooptado para esse processo do neopentecostal, né? Então, essa coisa da comunicação, para mim, foi fundamental. Em relação à corrupção, a gente sabe que a corrupção desse país, o DNA da corrupção é sua elite, historicamente isso. Se a gente for estudar, for pesquisar, a gente vai ver, e a elite financeira, a elite que você coloca mesmo, a elite que dita as regras do jogo. Agora, o que é que o nosso povo está fazendo? A gente não tem muita alternativa, a gente não tem uma rádio, a gente não tem TV, a gente não tem dinheiro. Agora a gente se organiza. Primeiro a gente acredita no axé que a gente está.
A gente acredita que essa terra é sagrada, a gente acredita na natureza, a gente acredita que o vento, a gente acredita que o fogo, a gente acredita que a água, esses são elementos sagrados, são elementos que a gente precisa tê-los para que a gente possa caminhar. Os povos tradicionais sem água, sem terra e sem comunicação não existem. Nós temos o Conselho Nacional de Política Cultural, o Colegiado de Cultura Afro-Brasileira, onde a gente tem um embate o tempo inteiro com a política. A gente tem os conselhos municipais, onde a gente também tem representação dos povos tradicionais, com várias denominações. Lá em Olinda, por exemplo, são os povos tradicionais, tapioqueiras também. Enfim, está fazendo embate. Aqui em Pernambuco, o Conselho Estadual, agora que a gente está conseguindo retomar, porque era um conselho biônico, era um conselho vitalício, era um conselho que não funcionava, era um conselho indicado do tempo da ditadura, não é, dos pares do governador. Então, agora é que a gente conseguiu implementar a possibilidade de ter eleição. Vai ter eleição agora, semana que vem, provavelmente lá em Serra Talhada, ou seja, uma cidade com 500 anos, agora que a gente consegue eleger um conselho para dialogar as políticas públicas a partir da nossa identidade, da nossa referência, por exemplo, como povos tradicionais de terreiro, povos tradicionais de matriz africana. Ou seja, ainda é muito duro. A gente está aí com a Caminhada dos Terreiros, a Associação da Caminhada dos Terreiros botou uma porção de gente a semana passada, dia 4 de novembro, Mãe Elza, Marcos, o Grac, a galera toda lá fez uma passeada belíssima. Hoje é 19. Ontem a Marcha das Mulheres Negras, 50 mil mulheres negras estavam em Brasília, dizendo, mulheres negras são Ialorixás, são Equedes, né, são Ebambes, enfim, a mulherada lá, a mulherada negra, afrodescendente, lá no Planalto, na porta, lá na esplanada do Ministério, em marcha, dizendo, nós existimos, estamos aqui, somos fortes, que parece que a gente é muito pouco. Como a mídia está toda tomada, parece até que a gente, mas não é. Na Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, a gente viu aquele tapete enorme de gente, todo mundo, né, com a sua indumentária, com a sua identidade afro, enfim. A gente está se organizando politicamente, a gente está discutindo, a gente está se organizando. Agora, a gente precisa de uma rádio. A gente precisa de rádio para a gente ter... A nossa voz não pode mais ser calada, a gente precisa de uma TV. Os povos tradicionais desse país, os índios, os negros, as matrizes africanas, precisam. Não é possível que só tenha TV, que tenha dinheiro. Então, é uma articulação, é um processo que está se dando, é um desafio, né? Como é que a gente vai se organizar frente a essa bancada que se articula com essa elite financeira que quer deixar o país todinho numa caixa e, né, querendo tirar, de fato, o orixá da alma brasileira, querendo tirar essa diversidade. O que a gente está fazendo é a gente está se organizando, está ocupando esse lugar, que é o lugar da sociedade civil, dos conselhos, está indo para a rua. Está na hora do pau comer. A gente está entendendo que se a gente também não fizer um enfrentamento, não se articular, tem um projeto chamado Brincadeira de Terreiro, onde a gente vai dar formação dentro dos terreiros, a gente está ensinando rádio, fazer oficina de rádio, fazer oficina de vídeo, para que a gente possa também documentar. Quando o bicho pegar mesmo, que os caras estiverem invadindo nosso terreiro, estamos lá documentando aí. E outra coisa, esse papo do Ministério Público está dizendo direito de resposta vai pagar não sei quantos mil, isso. Não, tem coisa que não tem preço. A invasão a um terreiro, sabe, não tem preço. Não vai ser pagando X mil reais ou R$1 milhão que vai resolver, porque não se tira esse sentimento de ser violado no seu direito ao credo, esse sentimento de ser violado ao direito ao sagrado. A gente, quando louva o orixá, a gente está louvando Deus, só a gente chama de nome diferente. A gente precisa acabar com essa briga que está no mundo, sabe? Porque, no fundo, a gente percebe que é um jogo de interesse. O petróleo está ali, todo mundo quer o domínio daquilo ali. E Deus, na sua essência sagrada, parece que conta muito pouco. É pouco que o senhor está dizendo mesmo. Né? Vai ao fundamentalismo, mas vai ao fundamentalismo para o domínio econômico. Não é, de fato, para ir para o fundamental, para ter uma relação sagrada com Deus e viver em harmonia com seus pares. Então, o fundamentalismo está, de fato, distante, que tem aí... que está a olhos vistos, é um interesse, é a jogatina, é esse interesse mesmo de montar esse mercado e dominar. E o prêmio que você ganhou, qual foi? O prêmio foi maravilhoso, né? Esse prêmio foi a Ordem do Mérito Cultural, é uma comenda. Muito importante. Né? Uma comenda importante, ela é entregue a várias personalidades e a instituições que têm um papel relevante na cultura brasileira. Esse ano de 2015 foram 29 personalidades. Teve a Daniela Mercury, teve o mestre João Grande da Capoeira Angola, Arnaldo Antunes, Iuca, o Batera. Eu estava também representando as mulheres, representando as Ialorixás, os povos tradicionais de terreiro.
E é um prêmio que, para mim, ele tem um sentido importante nesse enfrentamento, nessa perspectiva de respeito aos povos tradicionais. A gente tem uma sambada que faz na nossa comunidade há 20 anos. Mas esse coco e você tem... toca também, né? Tá aí Eu toco. Eu vou tocar daqui a pouquinho. Toca. A gente tem uma sambada de coco, só na minha casa, que tem 100 anos. Isso precisa ser respeitado. O Brasil não conhece a cultura popular. O Brasil não conhece a cultura do seu povo. Isso ainda está escondido. Essa cortina de fumaça tem que sair. E o povo precisa conhecer as tradições, os povos tradicionais. A riqueza que tem as diversas nações indígenas nesse país. Não se conhece a música indígena, não se conhece as músicas dos terreiros. Isso está escondido, a mídia só bota porcaria. A gente está com uma doença grave na sociedade, que é essa mídia que está aí, que não retrata a diversidade desse país. Então, esse prêmio ele é importante nessa perspectiva de visibilizar esse coco, essa cultura, esse terreiro, que muito está escondido. Um outro prêmio que a gente recebeu essa semana foi de tecnologia social. A Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social premiou 18 prêmios, né? Foram 820 iniciativas, ou seja, tem muita gente fazendo tecnologia social a partir da sociedade, fora do Estado, não sendo só o Estado. As universidades, os coletivos, mulheres, jovens, políticas públicas também foram premiadas. Enfim, nós fomos premiados na categoria Juventude. A gente tem um projeto chamado NUFAC, Núcleo de Formação de Jovens Negros, onde a gente ensinou tecnologia e... uma experiência interessante. E a partir da distribuição de computadores e tablets para alunos de escola pública, nossos filhos recebiam. Nossos meninos recebiam da nossa comunidade. Só que era um tablet que, quando ele chegava na escola, ele não podia usar, porque o professor não foi instrumentalizado para usar aquilo e mandava ele desligar. E aí a gente percebeu que aqui estava um problema que a gente tinha urgência em resolver. O menino está com um computador e não pode entrar na sala de aula. Então a gente começou a desenvolver software, né? Games, né? Na realidade, a gente desenvolve games com a narrativa em matriz africana. Em vez de trazer aquele bonequinho matando todo mundo, a gente associa entretenimento à cultura de paz. Traz Exu, traz Ogum, traz Odé, traz Yansan, traz Xangô, traz Oxum. Traz a narrativa da matriz africana, ressignificando a matriz africana, trazendo game, que é um contexto que envolve muitos jovens, mas trazendo identidade, trazendo ludicidade. Esse projeto ele foi premiado pelo Banco do Brasil Tecnologias Sociais. E é isso, eu acho esse prêmio importante porque a economia está em crise, a economia capitalista está em crise e a gente tem que ressignificar a economia tem que ser mais humana e as tecnologias sociais têm esse papel de trazer uma economia mais humana, mais do nosso jeito, mas com as caras da comunidade. E esse projeto de games que a gente está desenvolvendo tem essa pegada de trazer essa narrativa mais africana e de fazer com que o nosso povo entenda a dimensão do orixá, não veja só como uma coisa satanizada, ruim, do Satanás, não, mas que perceba isso como algo que faz parte da sua história e pode ser muito lúdico, muito divertido, cultura, jogar com os nossos orixás. Da cultura e da música, vamos tocar alguma coisinha. Eu fiz uma música, na realidade, há uns 6 meses atrás eu fui chamada para o Congresso para a Lei Cultura Viva, a aprovação da Lei Cultura Viva, só que eles não votaram, porque tinha o Miroski, que era o marco regulatório, e os deputados não estão interessados nem de longe, né, da participação social e da farmácia. E findaram não votando em nada. E eu fiquei logo inquisilada. Eu disse, pô, como é que a gente vai para Brasília para participar de um processo e não rola? E eu fiz esse coco. Me ajuda a responder todo mundo? Oi? Tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, Tá na hora do pau comer. pro povo ser respeitado, tá na hora do pau comer, povo do terreiro ser protagonizado, Tá na hora do pau comer, pra aparecer na televisão, tá na hora do pau comer, pra derrubar as concessões, tá na hora do pau comer, chegou os pontos de cultura, tá na hora do pau comer, pra fuder com a estrutura, tá na hora do pau comer, trazendo arte e isso, gente, tá na hora do pau comer, fazendo a cabeça da gente, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer. Tá na hora do
pau comer, está na hora de virar esse jogo. Os povos de matriz africana não podem estar mais escondidos, convivendo com a intolerância, convivendo com o ódio, e a gente tem que virar esse jogo, ser protagonista nessa narrativa e nesse país. Ok, obrigado. Justamente está na nossa hora de encerrar o programa também, estourou o horário, agradecemos muito, né? Mãe Beth de Oxum, da tradição Nagô, e a presença também do professor e pastor Arthur Eduardo, né? Obrigado, até a próxima.